Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Nexmob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Eu tenho um amigo que, é um dos maiores especialistas em vendas, chama Alberto Júnior. Ele tem uma empresa de vendas de seguro de vida. Ele fala que se você for um bom construtor numa negociação, construir bem a narrativa você não precisa ter um bom fechamento, porque se fecha automaticamente. Exato. Tem gente que precisa ser bom habilidade em fechamento porque ele não construiu de forma correta, né? É o princípio até da mediação e conciliação, que eu sou mediador também, assim, você construir junto a solução. Sim. Isso é muito legal, a gente pensar em construir junto. E aí o que acontece? O corretor, quando ele visita o terreno, o que ele faz? Ele já começa fisicamente... fazer um bom diagnóstico. Um bom diagnóstico. E aí é um médico, literalmente é um médico. Ele tem que pedir os exames, ele vê... E aí ele monta um e-mail, pode ser um e-mail simples, não tem problema. Muitas vezes nem precisa. Às vezes o incorporador, o investidor não gosta de ficar recebendo um monte de book pesado. Tô dizendo para simplificar Ou mesmo. pela a primeira fase, né? Primeira fase, talvez. Aí ele monta um e-mail com a característica do terreno, o tamanho do terreno, mesmo que ainda não seja a área real, porque você não mediu, mas você tem ali a área de matrícula ou área de IPTU, que seja. Manda e coloca o valor e as condições. Muitas vezes acontece de um dono de terreno falar assim, olha, eu tô aberto a escutar proposta. Eu não tô te passando... Dono do terreno. Mas isso é ruim ou é bom? Então... Tem interpretações, né? Interpretações. Eu, particularmente, eu vou te falar, quando as pessoas estão realmente interessadas em negociar, tem uma questão de rompimento, ou familiar, ou algum rompimento no sentido que quer mudar para o Japão, para os Estados Unidos, quer vender algum imóvel, e ele não tem ainda a noção do valor, pelo menos ele quer negociar, ele não está especulando. E aí a gente consegue mostrar a conta de trás para frente. O incorporador fala, olha, aqui o zoneamento é tal, eu consigo te pagar X. Sim. Por quê? Porque aqui dá para construir tantas vezes. Então eu te pago tanto. Mas você já manda no primeiro momento o plano diretor, o zoneamento? Eu mando. E como que ele vai saber? Não, eu mando, obviamente, o zoneamento, eu faço uma checagem técnica antes, mas eles, como incorporadores, eles têm esse departamento interno que eles fazem essa checagem. Mas os grandes, né? Você sabe, nem todo mundo tem. Os menores não, mas assim, eles pegam depois o arquiteto de confiança dele e faz uma checagem. Mas inicialmente a gente manda. E aí, mandando esse e-mail simplificado, o que eu faço? Eu anexo geralmente o Google, anexo uma quadra fiscal, alguma coisa básica, que aí o incorporador vai falar assim, olha, me interessou, ou não me interessou. Essa é a primeira fase. Primeira coisa, é igual o namoro, entrando ali numa balada, você bate o olho, gostei, não gostei. É mais ou menos isso. Se ele gostar, aí a gente se aprofunda mais. Eu procuro trabalhar com bastante transparência. Muitas vezes o terreno, às vezes no início a gente não tem tanta informação familiar, por exemplo, ou a cadeia dominial. Às vezes é um primo que tá falando, tem mais 4 primos, 5 netos, não sei o que e tal. E aí ele fala só uma parte. A maioria não conta a história completa, né? Então é o que eu falo, quando os corretores me trazem negócios também, terrenos, eu falo, eu quero saber a história do terreno. É um inteiro teor. Tudo. Vamos buscar um inteiro teor Quero saber tudo, me conta tudo, o que foi, o que é, quem são os donos. Isso é importantíssimo. Porque não é só ler matrícula, a gente precisa usar o sentir ali, conversar, olhar, entender, que vem muita coisa no olho. O que você falou, eu já perdi muito negócio, o cara escuta proposta. Aí você pega um avião, você viaja 2 horas, ele fala, não, eu quero 15 milhões. Eu falo, mas você não escutava a proposta? Não, é 15 milhões. Então você não escuta a proposta, concorda? Exato. Né? Então isso é muito delicado. Complicado. Né? Em geral é bom, às vezes, você trabalhar com pessoas que já definem o preço, porque aí tá ali. Chega ou não chega? Peço 8 milhões, ou consigo pagar ou é 5. Só o dinheiro ou faço parceria? Então, exatamente. Tem que ter clareza. Clareza. Assim é muito melhor a negociação. Mas muitas vezes acontece isso. E principalmente quando a gente negocia várias casas, que muitas vezes, seu João quer vender, Dona Maria quer, o Pedro quer vender. Aí chega o Paulo aqui do lado, que ele fala assim, eu não tô vendendo minha casa. Vocês que estão batendo aqui, querendo comprar minha casa e os vizinhos. Então eu não sei, me faz aí uma proposta. Se for muito boa, eu saio daqui.
E aí você tem que ter muita habilidade, jogo de cintura e paciência. Esse é o segredo para quem quer trabalhar com área. Sim. Paciência ao extremo. Que bacana. Eu acho que não serviria tanto para isso, né? Essa paciência eu tenho que estudar muito, viu, meus amigos? Inclusive, eu fiz um curso de inteligência emocional, fiquei 7 dias sem o celular. Chama Método Hoffman, Processo Hoffman. Sim, já ouvi considerado falar. Um dos maiores cursos de inteligência emocional do mundo, avalizado por Harvard. Mas foi uma grande experiência. A gente tem a tendência de ter uma ideia pré-concebida de que isso eu não consigo, se eu não consigo, não consigo. Tem que vivenciar, né? Você tem que vivenciar e testar novas experiências. Só tô falando isso porque ele me lembrou. Gustavo, show de bola. Então, baseado nisso, tá? A segunda etapa você falou que faz mais completo, mesmo porque você precisa ter mais profundidade, mas até é importante porque o cara também não perde muito tempo, nenhuma das pontas, né? Sim. Não perde muito tempo. Do lado do quando você vai fomentar, embora você falou que já é o maior especialista com os incorporadores, mas como você vive muito esses dois lados, e pro cara que tá fomentando a área com o proprietário, às vezes ele vai pro interior, pega aquele senhorzinho, que você falou que também não sabe o que é incorporação, não sabe o que é parceria, não quer vender, qual que é o jeito dele também e que informações ele precisa, quais são os cuidados que ele precisa ter para ele ter um bom resultado nessa área. Eu acho que a primeira coisa, falando até da paciência, eu brinco que a gente tem que tomar o tolerato de paciência. Rapaz, tem que criar um produto disso. Muito. Quem quer trabalhar com coisas grandes no mercado imobiliário, que são complexas, envolve muitos proprietários, envolve... Muitas vezes você não tem que ter só o domínio comercial. O corretor que trabalha com área ou grandes imóveis, ele precisa entender de parte jurídica também, muitas vezes parte técnica. Quantas vezes não precisa ser especialista, mas também não pode ser leigo, né? Não pode ser leigo. Quantas e quantas vezes eu consegui resolver uma situação de um terreno por eu conhecer, eu já ter vivenciado situações jurídicas, que ali por causa de uma vírgula a gente mostra soluções. Né? Coisa que o cara não tá no campo de conhecimento do outro lado. Exatamente, né? Às vezes até advogado que às vezes é da área, que não é da área imobiliária, às vezes um proprietário de um terreno, ele contrata o parente dele que é advogado, por exemplo, trabalhista. E aí ele, lógico, é o advogado de confiança dele, mas ele não tem a prática da área imobiliária. Aí a gente com muita calma, a gente desarma, eu uso muito essa palavra, a gente tem que desarmar as pessoas, então tem que mostrar que você está fazendo uma coisa honesta, uma coisa séria e que tem começo, meio e fim. Vamos pegar um olhar pessimista, um olhar ponderado e um olhar otimista. O cara que vive só disso, ele no momento ruim, ele poderia tirar quanto? No momento mediano, ponderado, ele poderia tirar tanto, e você já conhece ou vivenciou momentos de falar assim, olha, eu já vi cara ganhando 10 milhões por ano, 5 milhões, 7 milhões, inclusive eu conheço, como também sei pessoas que ganham 200 mil por ano, né? Então a gente, tanto em qualquer mercado, você tem os extremos. Você tem um médico que anda de Porsche, de Mercedes, de Ferrari, e você tem um médico que tá suando a camisa para pagar a conta. Né? Então não é só na nossa profissão. Mas baseado nisso, porque a gente está falando muito do desafio desse mercado, mas não é para fazer com que a nossa audiência desista. É pelo contrário, é para falar para que ela se prepare, né? Para que ela entre no jogo, nesse jogo, mais profissional, mais preparado, mais resiliente. Então, o que você viu durante 12 anos aí? Quais são as suas experiências? Eu já vi de tudo. Eu já vi corretores que ganharam equivalente aproximadamente, falando em números, 200 mil no ano trabalhando com área, 100 mil reais no ano, como se fosse mais ou menos aí 8, 10 mil por mês aí mais ou menos. Que pra ele tá bom, pra ele tá bom, ele vendeu um terreno. Fez 2 terrenos no ano, por exemplo. Eu conheço uma pessoa que fez 2 terrenos no ano, fez esse valor, pra ele tava bom. Mas eu conheço pessoas também que já estão no outro ponto, já venderam 6, 7, 8 áreas no ano. Então aí você faz uma conta aí de padeiro, você vê quanto que dá pra você tirar... 2, 3 milhões ou mais, né? Dependendo do valor. Tem gente que trabalha, tem gente muito boa, às vezes até mais, dependendo. Você pega uma área
maravilhosa, num bairro nobre, vende sozinha essa área, você vai ganhar uma comissão alta, né? Só que nunca a gente pode esquecer, você não tem a data para receber, você não tem... você só recebe efetivamente quando está escriturado o negócio. Bom, Gustavo, tá aqui, eu ganhei de presente um livro fantástico que chama Vendendo Terrenos e Colecionando Histórias. Fala um pouquinho mais, surgiu como esse livro, onde as pessoas encontram o livro. Ele é um livro que é ficção, é técnico, explica um pouquinho. Esse livro é uma adaptação de histórias que eu tive, né, durante vários anos aí negociando terrenos. A gente adaptou, obviamente, tem um pouco de ficção, um pouco de... aliás, tem bastante história que tem fundos verídicos, que obviamente a gente adaptou. E aí, como eu viajo bastante, eu tenho bastante parentes aí pelo mundo afora, eu tive essa sorte de ter parentes aí no mundo afora, eu viajei muito desde a minha infância. Então, desde que eu viajo, eu tenho muita história assim de viagens e histórias que eu tive que sair de alguma situação que, quer queira ou quer não, tive que negociar, né? Não importa que você era pequeno e teve que negociar alguma coisa, ou agora um pouco mais velho que a gente teve que negociar. Colecionou muitas gafes também. Muitas gafes, muitas. As pessoas pensam que é só... A gente teve milhões de questões também, né, de tropeços na vida, é no natural. E aí o que acontece? Nesse livro eu quis compilar algumas histórias de negociações de terrenos com algumas viagens que eu fiz. Eu fiz algumas adaptações. Então é um livro bem leve, que ele conta... ele fala também algumas técnicas de vendas de maneira bem objetiva, bem prática. Eu gosto muito da prática, acho que a teoria é importante, obviamente, mas a prática, ela faz parte do meu sangue. Eu gosto muito dessa parte prática mesmo. E aí o prefácio é do Guilherme Rossi, né, o presidente da GR Properties. E assim, esse livro a gente escreveu faz alguns anos. Ele tem, quem quiser pode acessar nosso site diretamente, e tem online também. Show de bola. Então é só entrar no site gustavofeola.com.br e lá tem todas as informações. Isso. E Gustavo, antes de terminar, a gente ainda tem um tempo para falar, mas as pessoas também, eu quero saber mais sobre isso. Você gera algum conteúdo na internet? Tem algum lugar que as pessoas podem encontrar esse conteúdo? Sim, eu gosto muito de trabalhar com o LinkedIn. Eu tenho a minha rede oficial da Gustavo Feola e do Gustavo Feola, que eu acho que hoje a gente está muito ligado, né? A pessoa física com a jurídica, né? É o LinkedIn. Então, o meu LinkedIn é /Gustavo Feola. Meu LinkedIn, lá a gente tem muitas dicas de negociações, não só de terreno, mas negociações gerais. Eu faço algumas provocações também. E a gente procura interagir bastante com o público, né? E também eu tenho... o Facebook, né, da Gustavo Feola Negócios Imobiliários, e o meu Instagram, Gustavo Feola, que é um Instagram mais particular, mas sempre a gente coloca alguma coisinha relacionada aí à área de negociações. Que bacana, Gustavo. Bom, pegando de modo geral esse universo de áreas, entendendo que tem um universo muito extenso, a gente está falando, por exemplo, você pode negociar residenciais, comerciais, industriais, grandes empreendimentos como shopping center, né? Você tem aí a parte de primeira moradia, segunda moradia, e por aí vai esse caminhão extenso de oportunidade. A sua sugestão, você acredita que a pessoa pode navegar em todos esses ambientes? Porque você falou, olha, se torne especialista em uma das pontas, ok. Ou na prospecção, ou na entrega do produto para o incorporador. Uhum. Mas você também acha que ele poderia se especializar, por exemplo, ser um fomentador só de áreas para shopping, ou ser um fomentador só de áreas para residenciais, Minha Casa Minha Vida, que hoje, na verdade, é o econômico, sim, né? O que você vê como... Eu conheço várias pessoas que são especialistas em só áreas para shopping, só áreas para logísticas. Porque tem dois lados, né? Sempre tem dois lados. A parte de incorporação, talvez um pouquinho menos. A pessoa talvez precisa comercial, porque o mercado comercial às vezes dá aquela caída, o residencial dá caída. Então ela Mas até a tipologia, né? Sem às vezes, shopping ninguém tá mais fazendo. Sem dúvida, nesse momento, sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, assim, eu conheço pessoas que circulam, mas você vê, o mercado é extremamente restrito quem trabalha com isso. Então, eu recomendo, quem quer trabalhar no início com áreas, abre mais o leque. Sim.
abre mais o leque. Até para ver qual que ele vai gostar mais, ter mais afinidade. Shopping, por exemplo, você às vezes demora 5 anos para receber uma comissão. Exatamente. Porque claro shopping, que a bolada é outra, mas... não, sem dúvida. Por quê? Porque para licenciar um shopping, você passa por dezenas de órgãos, dezenas. E aí o que acontece? O incorporador, o investidor, ele vai vincular sim, até aprovar o shopping para ter segurança total. Então assim, é bom circular em todos. Quando você vai pegando mais experiência e mais cancha, você já fechou 1, 2, 3, eu diria depois do seu 15º terreno fechado aí de nível maior, eu acho que você pode se dar ao luxo de focar um pouquinho mais. Por quê? Porque aí você já vai ter contato com chopeiros, que são os donos de shopping, Sim. ou os donos dos fundos de investimento, que agora estão bem fortes aqui no Brasil, ou os incorporadores. Então aí você pode fazer um trabalho específico para eles e trabalhar por encomenda, que isso é uma coisa que, por exemplo, a gente faz bastante. Você tem uma demanda específica de um cliente, ele fala, eu quero uma área, exemplo, no bairro do Itaim de tantos 1.000 metros quadrados. Vai lá e acha nesse zoneamento. Aí você trabalha por encomenda. Esse é o mundo perfeito. Você já tem quem assina o cheque, sabe onde é, basta você ralar lá para conseguir intermediar isso. Você já tem um comprador motivado. Exato. E direcionado. Direcionado. Né? Aí é um facilitador. Qual que é a sua visão? Nós estamos agora acabando. Qual que é a sua visão do mercado? Eu não sei que momento que as pessoas vão ouvir esse nosso áudio, bate-papo, mas falando agora de 2020 para frente, qual que é a sua perspectiva, expectativa, baseada em todo o seu histórico do nosso mercado imobiliário? O mercado está muito bom, o mercado especificamente de áreas está um mercado muito bom aqui na capital de São Paulo e Grande São Paulo. Ele vem desde o final do ano passado, já vem num crescimento grande. Sim. Então tá tendo muitas negociações de compras efetivas de área, porque não adianta só, como aconteceu há uns 2 anos atrás, muita gente, né, tentava desenvolver ali e tal, e via se melhorava, ele ia comprar só se o mercado melhorasse e tal, não. Tava muito condicionado. Muito condicionado. Questões né, de políticas, etc e tal, não. Agora, como tá mais estável toda a situação, né, do país, o que está acontecendo? O pessoal está realmente comprando, estão assinando o cheque, como a gente fala literalmente. Então eu acho que é um momento muito bom, eu acho que nós vamos ter aí pelo menos uns 2 a 3 anos aí de bastante movimento de compra de terrenos, né? Como eu voltei a falar, né, no começo, volto a falar do começo, o mercado é lento, né? O mercado ele é lento, então a parte de compra de terrenos, ela começa agora para desenvolver daqui a um tempo. Então eu acho que mais uns 2, 3 anos nós vamos ter bons negócios nessa área. Show de bola, Gustavo. Lembrando, galera, se você está gostando desse conteúdo, se você quer aprofundar em algum conteúdo específico, deixa aqui o seu recado, deixa aqui o seu depoimento, seu feedback, que nós vamos buscar esse tema e aprofundar e trazer para o próximo episódio. Se você ainda não me segue, segue lá Edgar Ueda Oficial nas redes sociais, leia o livro Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima, que ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos pela Veja e pela Publish News, e agora o grande livro esperado, Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. E aqui em mãos eu estou com esse grande livro, que é um colecionador de histórias vendendo terrenos, do meu amigo e parceiro Gustavo Feola. Gustavo, eu quero primeiramente agradecer sua disponibilidade. Você é um cara do bem, um cara com conteúdo, tem muita propriedade naquilo que você fala. E agradeço, eu espero te ver aí em novas oportunidades. A gente tem muito conteúdo para falar que daria horas e horas aqui. Com certeza. Eu que agradeço o convite. Esse bate-papo passou voando, né? Porque a gente, né, tem essa sintonia de muitos assuntos aí que convergem, né? E, Ueda, obrigado mais uma vez. Agradeço a todos aí pelo convite. Que eu aprendi a respirar, mas no treino. Fechado?